A primeira carta de Pedro, também chamada de primeira epístola de Pedro, foi escrita por volta do ano 80, 75, 80. Havia uma perseguição já se desenvolvendo contra aqueles primeiros cristãos. E muitos já estavam passando momentos difíceis, de privação. Alguns estavam sendo presos, outros estavam com seus bens sendo confiscados, mas principalmente muitos estavam sendo coagidos, constrangidos na sua fé. E quando a primeira carta de Pedro foi escrita, ela foi escrita com esse propósito de levar conforto, encorajamento, consolo a pessoas que estivessem passando por momentos delicados, por certas adversidades, por algumas situações adversas na vida. Por isso ela é das cartas do Novo Testamento, das chamadas cartas apostólicas, ela é muito pastoral. Ela é uma carta que procura alentar, que procura despertar, que procura encorajar pessoas em situações difíceis. Por isso é uma das cartas das quais nós nos lembramos sempre, quando queremos buscar conforto e encorajamento para nós mesmos, passando momentos adversos, momentos difíceis. E aí ela acabou se tornando uma carta muito paradigmática, em vários aspectos, muito especialmente pontuando algumas coisas que se tornaram assim textos muito clássicos, dos quais nos lembramos frequentemente e que marcam a nossa memória bíblica. É a carta de Pedro, por exemplo, que começa usando uma expressão muito peculiar aos cristãos, que é a expressão peregrinos. Ele começa chamando os seus leitores de a vocês, os peregrinos que estão dispersos. Havia cristãos dispersos, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque a ideia da proclamação, do anúncio, de sair de Jerusalém, ir a Samaria, de Samaria a outras regiões e estender a proclamação de fé a outros territórios, já estava acontecendo de alguma forma. Muito especialmente depois que Jerusalém foi destruída no ano 70. Com a invasão do general Tito, que viria a se tornar posteriormente imperador de Roma, mas que destruiu completamente a cidade para sufocar ali uma rebelião de judeus contra o domínio de Roma. E muito especialmente destruiu o templo, que do ano 70 até agora continua destruído. A única coisa que restou daquele templo destruído pelos romanos no ano 70 é o que hoje se chama lá de Muro da Lamentação, que são resquícios desse antigo templo que a arqueologia descobriu, desencavou, restaurou, e para onde os judeus ortodoxos, naquela imagem muito comum em televisões, em filmes, né, aqueles judeus mais conservadores, com aquela roupa preta, aquele chapéu, aquela barba, costumam se encaminhar sempre para fazerem as suas preces. É o que resta, desde do ano 70 do templo, é aquele muro. O resto foi tudo destruído, como foi destruída também a cidade. Então, muito especialmente a partir do ano 70, os cristãos que viviam em Jerusalém, aí sim também se viram obrigados a sair de lá. Mas já estava rolando a história da igreja de Antioquia. O apóstolo Paulo já estava se dedicando de maneira especial
a evangelização dos gentios. Então, esse era um segundo motivo pelo qual havia cristãos peregrinos dispersos. Não só o ide de Jesus se concretizava, como foram, de fato, obrigados a sair daquele núcleo de Jerusalém e se espalhar em outros lugares. E é interessante que a palavra peregrino, como é usada por Pedro na abertura da sua primeira carta, em grego é a palavra paróikos, de onde vem a palavra paróquia, que não é uma palavra muito usada no nosso contexto, é mais usada no contexto católico, mas a ideia é essa, que cada comunidade de cristãos era uma paróquia, era uma comunidade peregrina, era uma comunidade de peregrinos. Não só porque estavam dispersos, mas porque nós somos peregrinos aqui nessa vida. A ideia de peregrinação, de certa forma, se formalizou no imaginário cristão, porque também se referia a uma outra peregrinação, como a peregrinação dos hebreus pelo deserto, durante 40 anos até chegarem na Terra Prometida, e da mesma forma, os cristãos se sentiam peregrinos. Também nós estamos peregrinando a caminho da Terra Prometida, para onde estamos nos encaminhando. Então, a carta de Pedro abre exatamente essa referência a vocês, os peregrinos. Então, a gente se lembra logo dessa referência a nós. Nós estamos aqui peregrinando a caminho da terra definitiva. Nossas raízes aqui não estão voltadas para baixo, estão voltadas para cima. Nós aqui somos transitórios e passageiros e caminhamos na direção do nosso lar definitivo. Um segundo texto muito comum de nós recuperarmos e lembrarmos da carta de Pedro é o que Pedro diz ainda no capítulo 1, de que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo. Esse texto também é um clássico da primeira carta de Pedro. Normalmente nos lembramos dele quando fazemos referência à nossa redenção. Esses peregrinos aos quais 1 Pedro faz referência são peregrinos que foram comprados pelo sangue de Jesus, redimidos por Jesus. É o que valemos para Deus. Esse texto é importante porque mostra que nós valemos mais do que ouro e do que prata. Valemos o sangue de Cristo. O que eu acho mais importante nesse texto aqui é nos trazer à memória essa certeza do que valemos para Deus. Por amor a nós, em nome da nossa redenção, da nossa vida, por causa daquilo que valemos para Deus, Jesus foi enviado a nós, o seu próprio Filho, morreu por nós. Essa compreensão do que valemos para Deus combate qualquer autodepreciação, qualquer falta de amor próprio, qualquer enfraquecimento do respeito que devemos ter por nós mesmos. Como também ela diminui e atenua as agressões, as ofensas. Quem é que consegue realmente nos ofender quando nos lembramos o que é que nós valemos para Deus e o que é que custamos para Deus e o que é que Deus esteve disposto a pagar por nós? Quem é que consegue nos humilhar ou nos depreciar quando nós nos lembramos disso? Qual é o complexo de inferioridade que não é sublimado, atenuado, minimizado, quando nós nos lembramos o que valemos para Deus, quando nós nos lembramos do amor de Deus por nós? Ninguém consegue nos ofender de maneira definitiva quando nós sabemos o que valemos para Deus.
É só quando nos esquecemos disso que ficamos à mercê das opiniões alheias. Mas quando nos firmamos na certeza do que valemos para Deus, o que são as opiniões alheias? É disso que Pedro está falando. Olha, vocês não foram comprados por ouro nem prata, porque nada disso pagaria o que vocês valem. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. É o texto também em que Pedro, no capítulo 2, lembra a igreja que nós somos povo adquirido, povo redimido, somos sacerdócio real, somos comunidade peregrina, somos sacerdócio santo. Todas aquelas referências que eram usadas para o povo de Israel e que já apontavam para o povo de Deus como um todo, agora são usadas nessa carta para a igreja, para caracterizar a igreja. E nesse ano em que estamos falando muito da igreja como corpo de Cristo aqui, que é o nosso tema do ano, é sempre bom lembrar o que significa ser igreja, o que é o povo de Deus reunido, a comunidade de Deus, esses sacerdotes do Senhor que somos todos nós, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. Pedro fala disso. Nesse mesmo capítulo 2, Pedro nos lembra que Jesus deixou as pegadas para que nós as seguíssemos, as pegadas do seu sofrimento. É uma carta em que Pedro está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando momentos difíceis, eu sei que vocês estão enfrentando situações adversas, mas lembrem-se que não há dor que nós sintamos que Jesus já não tenha sentido antes. Ele deixou as suas pegadas para que nós o seguíssemos nas nossas dores. Ele abriu o caminho para que nós tivéssemos o seu conforto, a sua presença conosco nas nossas dores. É isso que Pedro quer dizer com esse texto. Ele diz uma coisa interessante ainda no capítulo 3. Ele diz, tem muita gente que está sofrendo de forma justa, porque errou, porque enganou, porque roubou, porque matou. Vocês sofrem de forma injusta, porque estão seguindo a Cristo. E eu digo a vocês que é muito melhor sofrer por uma razão injusta do que sofrer tendo razão para sofrer. Confortem-se lembrando que vocês estão sofrendo por seguirem a Cristo. E não estão sofrendo por terem feito algo errado. Ruim mesmo, dolorido mesmo, é nós estarmos conscientes que estamos pagando por algo errado que fizemos. Mas confortem-se lembrando que o que está doendo em vocês e o que vocês estão sofrendo não é por algo errado, pelo contrário, é por algo glorioso, é por vocês crerem no Senhor Jesus Cristo. Então sigam os seus passos, que também foi injustiçado, que também pagou pelo que ele não tinha feito, que também foi levado à cruz que ele não merecia, pela sua fidelidade, por ser reflexo do Pai, por bater de frente com coisas que não tinham a ver com o Evangelho e que ele defendeu até o final, por ir contra os interesses mais mesquinhos dos religiosos do seu tempo, dos poderosos do seu tempo. Ele sofreu por tudo isso. E ele nos deixa esse exemplo. Se for para sofrer, que pelo menos nós soframos por defendermos as causas certas e não por defendermos as causas erradas. Ele deixou as pegadas para que nós as seguíssemos. É também o texto em que Pedro diz, olha, lancem as ansiedades de vocês diante dele,
porque Ele tem cuidado de vocês. Esses momentos de adversidade, de sofrimento, de tribulação, de aflições, a gente sempre fica ansioso, A ansiedade vem da nossa consciência de sabermos que não conseguimos dominar tudo, que não podemos controlar tudo. É por isso que ficamos ansiosos. Quando a gente não sabe exatamente o que vem depois da esquina. Quando a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas horas. Pessoas que gostam de controlar tudo e ter tudo sob o seu controle, normalmente são pessoas muito ansiosas. Por isso Jesus Cristo disse, olha, quer combater a ansiedade? Lembre-se dos passarinhos no céu que são alimentados por Deus. Lembre-se das flores no campo, dos lírios que se vestem de forma muito mais bela do que qualquer um na corte de Salomão. Lembre-se desses cuidados de Deus. Lembrem-se que apesar do fato do futuro ser uma incógnita, apesar do fato de não termos as coisas totalmente sob nosso controle, às vezes a gente se frustra, às vezes os outros nos frustram, às vezes os nossos planos não dão certo, tudo isso acontece. Mas em vez de ficar ansioso com esse tipo de coisa, diz a primeira carta de Pedro, lancem essas ansiedades no colo do Senhor. Diante dele, confiem na sua bondade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa confiança na bondade de Deus e no fato de Deus ser bom para nós é que nos traz tranquilidade e segurança e combate as nossas ansiedades. Olha, tudo isso é a primeira carta de Pedro. Tudo isso é a primeira carta de Pedro. Esses textos mais clássicos que a gente conhece, esses ensinamentos que a gente ouve desde sempre. Eu quero ler 2 textos aqui, para, entretanto, focalizar a nossa atenção numa coisa muito preciosa que o apóstolo Pedro nos ensina. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, verso 6, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, em que ele diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Entendeu aí o que Pedro está dizendo? Olha, vocês continuem se alegrando, e vocês continuam se alegrando, mesmo agora, nesse momento em que vocês estão sendo perseguidos. E lembrem-se que é por um pouco de tempo. Todo sofrimento tem um começo e tem um final. É por um pouco de tempo. E embora vocês estejam sendo aí entristecidos por todo tipo de provação, essa é a expressão que ele usa aqui, que eu quero destacar. Todo tipo de provação. A expressão que ele está usando na língua grega original é várias, diversas, tem várias faces. Vários tipos de provação. Durante a vida, nós passamos vários tipos de provação. As coisas nos preocupam em graus diferentes. Cada fase da nossa vida, nós enfrentamos uma determinada situação preocupante, angustiante, aflitiva. E assim vai passando a nossa vida. Assim como nós vamos passando por etapas diferentes na vida, também as provações têm suas etapas diferentes. Coisas que às vezes nos afligiam quando éramos crianças, não nos afligem agora. Coisas que eram um grande problema quando éramos jovens, já não são agora, quando somos mais maduros. E coisas que hoje estão nos preocupando são bem diferentes daquelas que nos preocupavam antes. Porque a vida muda e nós mudamos. A vida muda e a nossa visão sobre a vida também muda. Então, essas provações, essas aflições vão assumindo faces e feições diferentes. Eu me lembro, quando eu era garoto,
uma coisa que eu ficava preocupado, eu não quero crescer não quero ser adulto não tem esse negócio de ter que pagar imposto de renda. E aí, garoto tem várias preocupações, imaginando o que vai ser a vida adulta. Depois, quando ele fica adulto, muita coisa com a qual ele se preocupou, parecia bobagem. Se bem que esse negócio de imposto de renda continua sendo preocupante. Mas parecia bobagem, não é? Porque a gente muda. E as fases da vida mudam. Bom, então isso Pedro está dizendo aqui. Permaneçam exultando, permaneçam alegres. Não deixem que se apague de vocês essa alegria fundamental, porque essas coisas são temporárias e por um pouco de tempo, como, por exemplo, essa perseguição que eles estavam sofrendo, sabendo que nessa vida realmente atravessamos todos os tipos de provações. Então, isso ele está dizendo no capítulo 1, no verso 6, e está usando a palavra poikinês no grego, que quer dizer vários, variados, diversos, múltiplas, de diversas faces, provações diversas. Aí a gente avança um pouco mais e está o segundo texto que eu quero ler, que é o capítulo 4, verso 10. No capítulo 4, verso 10, a primeira carta de Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui Pedro, depois de ter dito, olha, preservem a alegria de vocês, ele está dizendo aqui, preservem esse espírito de serviço. O dom que vocês têm para servir aos outros, para servir a comunidade de fé, para abençoar outras pessoas, continuem fazendo isso, mesmo durante a adversidade, mesmo durante a provação. Mantenham a alegria em Cristo e continuem servindo aos outros. Continuem sendo bênção para os outros. Por quê? Porque sobre vocês, diz ele, está essa graça multiforme, de várias formas, de múltiplas formas de Deus. E aqui, a palavra que ele usou lá no verso 6, quando ele fala em provações, quando a gente vê lá a palavra que a gente traduz por todos os tipos de provação, é a mesma palavra que ele usa aqui para falar da graça de Deus que se apresenta de diversas formas. O que Pedro está dizendo é que, assim como nós passamos vários tipos de provação na vida, agora aqui ele está dizendo que a graça de Deus tem um tipo de ação, tem um tipo de cuidado, tem um tipo de equipamento, porque ele está falando nos dons que nos equipam para servir, tem um tipo de equipamento para a igreja e para nós cristãos, de acordo no contexto, na circunstância específica em que nós estamos. Essa semana, a Junta de Missões Mundiais enviou alguns vídeos de nossos missionários na Ucrânia. E eles compartilhando como é que estão lidando com aquela situação dramática, que é um tipo de provação que eles estão passando agora. Diferente de outros tipos de provação em outros países, em outras situações. É um tipo muito específico. O país invadido, a necessidade de uma hora para outra de ter que sair de lá, pais entre 18 e 60 anos, para defenderem o seu país, colocando seus filhos e suas mulheres nos trens, e se despedindo deles sem saber se vão voltar a vê-los,
se despedindo como se fosse o último beijo, o último abraço, a última vez que vão ver. Então é um tipo de provação muito específica, em circunstâncias que outros, que estão passando outros tipos de provação, não imaginam o que seja esse drama. Mas uma das coisas que esses missionários dizem nos seus vídeos é de que maneira eles estão se sentindo sustentados por Deus naquela hora. É disso que Pedro está dizendo. É disso que ele está falando. A graça de Deus, naquela circunstância, ela se apresenta também de uma forma. Ela trabalha conosco dentro da circunstância em que nós estamos. O que é a dor de perder uma mãe, ou o que é a dor de perder um filho, ou o que é a dor de perder um cônjuge, são dores diferentes, experiências diferentes. E o que Pedro diz são tipos de provação diferentes, mas a graça de Deus também ela é múltipla. Também tem várias faces, e para cada tipo de provação, Deus vem, nos sustenta, nos conforta, nos fortalece de maneira diferente, dentro daquilo que de forma específica estejamos vivendo. Essa dinamicidade da graça de Deus, que faz com que igrejas em situações específicas, numa determinada área do mundo, estejam passando por coisas e sejam sustentadas por Deus. Os dons também são específicos e são transitórios. Isso é uma das coisas que a gente esquece sobre dons. Dons são dados por Deus à igreja, são equipamentos que Deus dá à igreja para que ela seja uma resposta para determinadas situações. Por isso que você não pode pegar o dom que havia em Corinto, por exemplo, de falar-se línguas estranhas, e alguém traduzir línguas estranhas e generalizar, dizendo isso aqui tem que acontecer em todos os tempos, com todas as igrejas. Não. Aconteceu lá por algum motivo. Tanto que nas demais cartas o assunto não é simplesmente tratado, porque foi algo muito específico de Corinto. Se aqui, numa determinada circunstância, um missionário está, vamos dizer aqui, numa tribo africana, em que tem lá uma família que está conhecendo o Evangelho, que está começando a crer no Evangelho, e a filhinha fica doente. Aí a tribo toda se reúne e vem fazer pressão sobre aquela família, dizendo, sabe por que a sua filha está doente? Porque está abandonando nossos deuses. Porque está indo para um Deus diferente. Por isso que a sua filha está doente. Aí aquele missionário vai lá orar por ela. E com a sua oração, ela milagrosamente se restabelece e na frente de todo mundo se levanta bem, totalmente curada. Naquela situação específica, para que o nome do Senhor se firme diante de todos, como aconteceu no Egito, em que o faraó precisou ver. Por que aquelas 10 pragas não se repetiram em outros lugares sempre? Porque era específico. Era para aquela situação. Nós sabemos que Mar Vermelho não se abre. Você pode ficar lá, fazer essa experiência. Tá? Vai lá para a Praia da Barra agora. Não é? Fica lá no posto 5, 6, sei lá. Pisa na areia. Vira para o pessoal que está todo ali
e dizer assim: agora vocês vão ver o poder do meu Deus. Alguém me empresta um cajado aí. Aí te passa um cajado. Aí você levanta o cajado e fica ali esperando. Vão botar uma camisa de força em você, vão te internar. E não vai acontecer nada. Porque quando Deus age, Ele age nessas situações específicas em que Ele precisa, naquela situação específica, manifestar de fato o seu propósito. Não é quando a gente quer. E nem é por essa bobagem de querer mostrar que a minha religião é mais poderosa que a sua. Deus não vai participar desse jogo. Deus não vai entrar nesse jogo. Depois, aquele mesmo missionário que fez aquela oração, que a menininha ficou curada, vai orar por outras pessoas que estão doentes e elas não vão ficar. Ele vai ter que fazer vários sepultamentos de pessoas que ficaram doentes e morreram. Porque não era aquela situação específica. É disso que Pedro está falando sobre a graça de Deus. Ele equipa a igreja com determinados dons para serem resposta a uma situação específica, contextual. Assim como as provações são múltiplas, a graça de Deus também é múltipla. E o que é que para mim e para você, de forma mais direta, esse texto significa? Eu e vocês entre si, temos histórias diferentes. Nós não somos iguais, nós temos estruturas emocionais diferentes, nós temos experiências de vida diferentes, nós somos criados em ambientes familiares diferentes, em contextos sociais diferentes. Todos nós somos diferentes. Todos nós. Então, quando a vida bate, a vida vai bater de forma diferente em cada um de nós. A gente vai absorver essa batida de forma diferente. Há certas coisas que para alguns são muito doloridas. Para outros, porque já passaram por coisas muito mais doloridas, eles levam aquilo numa boa. Superam na maior facilidade. Porque somos diferentes. Mas tem uma coisa que é igual para todo mundo. A graça de Deus com cada um de nós vai agir de acordo com aquilo que a gente precisa. Isso é a regra que não muda. Eu aqui no Rio de Janeiro, esses missionários que agora não têm a menor ideia do que será deles, lá na Ucrânia, outras tantas pessoas que estão tentando viver a sua fé no Afeganistão, nós estamos lidando com coisas diferentes, com provações diferentes. Mas o que nos conforta é sabermos que essa graça de Deus, que também tem várias formas, que é multiforme, ela vai tratar cada um de acordo com aquilo que ele precisa. Ela vai trabalhar com cada um da maneira como ele precisa ser trabalhado. E as provações que você já precisou enfrentar, e as outras tantas provações que você ainda terá de enfrentar, uma certeza você pode ter. A graça de Deus não está alheia
aquilo que você precisa para ser encorajado, fortalecido, confortado, para passar por aquele momento e para atravessar aquela circunstância. É disso que Pedro está falando. Está falando a essa comunidade de peregrinos dispersos, enfrentando todos os tipos de provações, cada um num lugar, e dizendo para eles: a graça de Deus também tem várias faces e ela vai suprindo você em cada circunstância que você estiver. Acontece comigo, acontece com vocês, aconteceu com eles, acontecerá com cada pessoa que pertence ao Senhor, que depende da sua graça, e por um motivo muito simples. Porque nós valemos para Deus mais do que ouro e prata. Nós valemos para Deus o sangue de Jesus Cristo. E aí entra aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Aquele que deu o seu Filho por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que foi capaz de enviar seu Filho por nós, como não há de agora, com sua graça, segurar na nossa mão e dizer: olha, você vai ter que atravessar isso aqui. Você vai ter que passar por isso. Mas vamos embora, porque eu vou com você. E você vai ter aquilo que você precisa, para quando chegar do outro lado, você possa dizer a mesma coisa que Samuel disse: o Senhor esteve conosco. Emanuel. O Senhor nos acompanhou até aqui. E dizer que o Senhor nos acompanhou até aqui significa que o Senhor continuará nos acompanhando daqui para frente. Estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqueles que estão em Cristo participam desse triunfo de Cristo. Que o Senhor assim nos acompanhe sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor juntos com mais um hino, com mais um cântico em que vamos agradecer a Ele por seu amor, por sua graça, e encerrarmos juntos aqui esse momento na presença dEle. Esse hino fala: o meu coração, o seu coração, o nosso coração.